Oi, sou a Gabi Xavier e o que você sentiria se eu te falasse que faltam apenas de 1 a 2% pra acabar Shingeki no Kyojin pra sempre? E eu não tô falando da temporada do anime que vai estrear agora, a última, dia 7 de dezembro. Eu tô falando do mangá, a história como um todo. Sim, essa foi uma declaração dada por Hajime Isayama, autor de Shingeki no Kyojin, ontem, então é notícia fresquinha, vou explicar tudo pra vocês. E pra você que não leu o mangá, calma, não vou dar spoilers, mas sim, o mangá tá caminhando pro final há algum tempo. Na verdade, houve mais de um pronunciamento do Isayama ao longo desse ano sobre o fim da história, inclusive em junho desse ano ele comentou que faltava mais ou menos 5%, ele gosta de dar porcentagens, e a gente até previu que iria mais ou menos até o capítulo 135, a gente tá no 134 agora em novembro, e o próprio Isayama acreditava que acabar em 2020 era um tempo razoável, ele achava que dava, mas acredito que não vai acabar em dezembro. Vamos entender o que tem de conta aqui e outras informações que foram dadas ontem sobre Shingeki no Kyojin junto de uma inauguração de estátuas de Eren, Armin e Mikasa lá na cidade natal do Isayama, que tem várias novidadezinhas pra quem eventualmente for pro Japão algum dia ou só quiser saber mesmo. Deixa o like se você puder, comenta aqui embaixo o que seu coração sente, sabendo que a história como um todo vai acabar em mais ou menos 1% de tudo. Falta só um pouquinho, um filete, um volume apenas. Deixe palpites, sensações, cuidado com spoilers aqui embaixo nos comentários. E lembrando que sim, de qualquer maneira, o início do fim, da animação do fim, começa agora em dezembro e a gente vai comentar tudo neste canal. Como eu falei, ontem foi a inauguração de uma estátua de mais ou menos 1,45 m desses 3 personagens principais, ou pelo menos aqueles que foram os primeiros personagens principais de Attack on Titan, através de uma campanha de financiamento coletivo, um crowdfunding. Conseguiu-se dinheiro para construir essa estátua em homenagem ao Isayama e à obra dele, Shingeki no Kyojin, lá na cidade natal em que ele cresceu no Japão, Hita. E é muito interessante que essa estátua, que foi inaugurada ontem, ela foi construída com financiamento coletivo em frente a um local que é um super paredão de uma represa. Então, quando você olha essa estátua inaugurada, são as 3 crianças com o rosto feito a partir de um rascunho do Isayama, então ele rascunhou essa estátua, tá? Não foi alguém que criou do nada ou pegou do mangá, e eles estão com a expressão de quando as crianças contemplaram as muralhas e o Colossal chegando, e eles estão de frente para uma muralha, claro, na vida real do Isayama, na sua cidade natal, é uma represa, mas simbolicamente ficou incrível. E é muito legal que a própria cidade natal do Isayama tá servindo aí de um ponto turístico para quem for fã de Shingeki no Kyojin. Eles fizeram um site, inclusive, para divulgar essa estátua. Uma do Levi também, que vai ser construída em algum momento, já tem rascunho feito pelo Isayama na estação da cidade natal dele, no metrô. Então, além disso, eles fizeram alguns spots, algumas separações de locais como a escola que o Isayama estudou, restaurante que ele trabalhou meio período, locais que ele frequentava, brincava, passeava, comia, tem a assinatura dele, águas termais que ele gosta de relaxar, né? Que, por exemplo, eu fiz num vlog mostrando pra vocês o que são as águas termais, e todo anime tem. Inclusive, o Isayama já disse em entrevista que ao finalizar Shingeki no Kyojin, ele pretende fazer um onsen, uma casa de banho com águas termais, que algumas pessoas zoam que a água termal vai ser construída com as lágrimas das pessoas que leem Shingeki no Kyojin, porque sim, o fim está caótico, e é só o que eu posso falar pra vocês. Causa emoção e muita intensidade, e se isso for bem animado no anime, vai ser impressionante. No meio da inauguração, então, dessa estátua, a gente teve um pouquinho ali de declaração do Isayama, e logo na sua abertura da fala, né, na primeira declaração antes das perguntas e respostas, ele comentou que faltava de 1 a 2%. Como eu disse, não é a primeira vez que o Isayama dá uma previsão em porcentagem. Desde que ele falou sobre 5% faltando, a gente teve uns 5 capítulos, né? 129 ao 134, isso mesmo, saíram 5 capítulos depois disso. Então, quanto falta? O que é 1 ou 2%? Eu não acho que o Isayama esteja fazendo um cálculo métrica, e também não acho que, como autor, ele fica lá calculando quantos volumes serão em quantos capítulos. Quem faz isso somos nós. Quem faz isso pra ele é o editor, é a editora que se preocupa com essa parte matemática. O que a gente sabe de Shingeki? A gente tá agora terminando o volume
volume 33, já temos 4 capítulos. Geralmente cada volume de Shingeki no Kyojin tem 4 capítulos, mas acontece de passar. Se ele fosse terminar esse ano, por exemplo, vai terminar no próximo capítulo em dezembro, 135. Quer dizer então que a gente finalizaria o volume 33 com 5 capítulos, fim, acabe 2020. Mas aí, eu acredito que por mais que dê pra acabar, ficariam muitas pontas soltas, ainda tem o que correr. Por isso que antes dessa declaração dele, a gente já previa que haveria pelo menos mais uns 4, 5 capítulos, ou seja, mais um volume, até o volume 34, até mais ou menos abril do ano que vem, dependendo de quantos capítulos fecharia por volume, né? Lembrando que a gente ainda não fechou oficialmente o 33, que tem 4 capítulos. Agora, matematicamente, o que a gente pode esperar, até mesmo quem tá lendo o mangá, que tá mais situado em spoilers, é que sim, a gente tá na reta final, sim, o mangá não acabou antes da estreia do anime, não sabemos o quanto a staff, a produção, a direção do anime tem de informação sobre esse fim, não temos sequer uma confirmação oficial se o anime vai ter a temporada dividida, o que possibilitaria tranquilamente uma primeira animação, até basicamente o arco que é mostrado em flash no trailer que já foi lançado, e depois uma pausa para o mangá em se terminar e eles animarem o restante com tranquilidade, ou se não, se a coisa vai correr, vai apressar e eles já sabem como é o fim e vão adaptar ali em cima das próprias informações e sem nenhuma base do mangá. A gente não sabe, mas vamos focar inicialmente no mangá. De novo, é provável que a gente tenha mais um volume. Tentando entrar na cabeça do Isayama, faria sentido esse 1 a 2%. Ele sabe qual é o fim. Claramente nessa etapa, ao longo de tantos anos, ele não tem mais dúvidas sobre como finalizar, se vai ser final bom, se vai ser final ruim. Ao longo desses anos eu fiz vários vídeos atualizando a cada nova entrevista e claramente ele foi mudando aqui e ali certas nuances do tom desse final, mas há muito tempo que a gente vê que as pontas estão fechando e casando coisas aqui da frente com lá no começo do mangá, de forma que prova que ele tinha estruturalmente a base do que seria o final bem sólida, e tá acontecendo, não tem como voltar, precisa terminar logo. Então, na minha opinião, com a fala dele, mesmo considerando que nesse mesmo dia ontem o editor nas perguntas e respostas comentou que ele não sabe quantos capítulos faltam, não faz a menor ideia, a gente pode sugerir aqui, pensar, prever, supor que pelo menos teremos mais um volume inteiro, que daria mais ou menos uns 4 a 6, talvez, estourando capítulos novos de Shingeki no Kyojin. Estamos no 134 nesse momento, lançado em novembro. Seriam capítulos novos a partir do começo de dezembro, né? A partir do mês que vem, então. É claro que, como eu disse, como autor, mangaka, uma pessoa que escreve uma história, geralmente eles não se privam em números, né? Tem um editor que vai ficar na cabeça dele esquematizando esses prazos e cronogramas e tamanhos de capítulo e tal, mas como autor, eu imagino que ele deixa a história fluir. Eventualmente, nesses fins, pode ser que a coisa acabe mais cedo ou mais longe do que ele inicialmente planejou, mas está muito perto do fim. A gente até poderia sonhar que nesse 1 a 2% ele pode não calcular as coisas muito bem e, na verdade, faltam outros 2 volumes inteiros, mas eu acho que 8 capítulos, quase mais um ano inteiro de produção, né, e até o final de 2021, seria coisa demais até pra Shingeki no Kyojin, que ainda tem coisas pra responder, porque em questão de ação, no presente, não tem mais muito o que acontecer, a coisa tá acelerada, e inclusive no final desse vídeo eu vou provar pra vocês que talvez haja um indício claríssimo de que a gente tá mesmo no fim, assim, sem ter como fugir, até mesmo com 4, 5 capítulos novos ser coisa talvez demais. Então tem espaço para contar, não temos como afirmar se vai ser realmente só mais um volume, tem essa fala oficial do Isayama, mais 2, eu acho, inicialmente, 2 volumes inteirinhos novos, eu acho que é coisa demais. Então tá acabando mesmo. Fico aqui muito ansiosa, feliz pelo reconhecimento que ainda existe para Shingeki no Kyojin, dentro do Japão inclusive, como o Isayama está feliz com o resultado, com a repercussão, e eu imagino que por todo esse amor que ele tem pela obra dele, por ter sempre acompanhado muito de perto
curto o anime também, isso não vai ser diferente com o mapa. Eu acho que a escolha foi feita a dedo e eles vão trabalhar para ter um resultado da melhor forma possível. Com certeza vai ser diferente, porque é uma outra equipe, um outro estúdio, um outro momento, um outro arco, um outro momento em questão temporal na história também, mas eu estou com altas expectativas e eu imagino que Sayama, o seu editor, todo mundo envolvido nesse projeto também. Eu quero saber o que você tá esperando dessa história. E agora um bônus no final do vídeo, e dessa vez vai ter spoilers, porque eu quero só mostrar pra vocês que algumas pessoas fizeram o que eu verbalizei no meu vídeo do último capítulo de Shingeki, mostrando o áudio do último capítulo de Shingeki, que pra quem não sabe ainda, tem um vídeo explicando no canal. Foi divulgado um áudio em uma exposição de Shingeki que teve no Japão, e esse áudio seria o som do último capítulo, últimos momentos do mangá de Shingeki. E as pessoas pegaram o último capítulo que saiu no mangá, o 134, e combinaram com o áudio mostrando que as coisas encaixam. Ou seja, não é o último capítulo, porque o mangá não acabou, mas parece que aquela cena, aquele áudio do fim tá acontecendo. Bônus com spoilers, imagens do último capítulo, montagem feita por uma pessoa que vai aparecer o nome do Twitter aqui embaixo, pra vocês verem, pra quem sabe o que tá acontecendo no mangá e perceberem que talvez o fim realmente esteja muito 1% próximo de chegar, de acabar. Olha aí. O que você pensou? Eu acho que talvez aquele áudio não seja exatamente do capítulo final, até porque o Sayama não tinha rascunhado exatamente o que seria esse fim, o último capítulo, mas ele sabia quais seriam os últimos acontecimentos. Então, pra mim, essa última batalha do 134 é parte do desfecho final, e a partir daí o que a gente vai ter talvez sejam abstrações, lembranças, flashbacks, memórias, uma mínima conversa, mas a ação em si é agora. Os principais acontecimentos e principais mortes e vitórias ou derrotas serão agora. E muita coisa tá casando, sim. Eu acho que o fim tá realmente perto, tudo indica pra isso, até porque, sabendo ou não como será a adaptação do anime, tá batendo na porta a última temporada, então a coisa tem que acabar pra minimamente ser parecido com o que a gente vai ver nos dois materiais. Estou ansiosíssima, quero saber o que você acha disso, o que você sentiu com essa notícia de que tá acabando e falta talvez só 1% disso tudo pra acabar. Se inscreve nesse canal pra acompanhar a última temporada junto comigo, detalhe a detalhe, emoção, é momento final de Shingeki, vale a pena. A gente se vê em todos os próximos vídeos, principalmente a partir de dezembro, então esteja aí. Tchau, tchau!